Hoje pode ser o dia em que sua carreira chegue ao fim. O que você faz agora? É melhor eu começar a trabalhar. Descanse no final, não no meio. E isso é algo pela qual eu sempre vivo. Não vou descansar, vou continuar me esforçando. Há muitas respostas que eu não tenho. Até mesmo perguntas que eu não tenho. Mas vou continuar. Descobrirei essas coisas à medida que for avançando. Você simplesmente continua construindo. Tento viver de acordo com isso o tempo todo. Tem um sonho? Sacrifique-se por ele e nunca pare para descansar no meio. Quando entrei na NBA, pensei, esses caras realmente não trabalham muito. Uma das coisas que eu fazia era que todo mundo estava no refeitório comendo e fazendo todo tipo de coisa e eu voltava para a academia. Eu simplesmente voltava para a academia. Como posso mostrar que não, eu tenho a vantagem? Por meio do treinamento. Quando me levanto de manhã, minha filha vai comigo. Da manhã? Às 4, e minha filha de 15 anos vai comigo. Ela vai comigo antes da escola e isso se torna uma coisa de pai e filha. Legal. Por meio desse processo, ela entende o valor do trabalho árduo. É por meio desses comportamentos onde encontra motivação para fazer isso. Acho que a definição de grandeza é inspirar as pessoas ao seu lado. E eu acho que é isso que é, ou deveria ser a grandeza. Não é algo que vive ou morre com uma pessoa. É como você pode inspirar uma pessoa para que ela, por sua vez, inspire outra pessoa e depois inspire outra pessoa. É assim que você cria algo que, na minha opinião, dura para sempre. Não se trata de ficar sentado e ser feliz. Seu líder, o seu trabalho é tirar o melhor deles. Tem que lidar com isso, encarar o problema, aprender com ele. É emocionante quando você ganha, é emocionante quando você perde, porque o processo deveria ser exatamente o mesmo. Mas o mais difícil é enfrentar essas coisas. Mas e se hoje for o dia em que você é isso? O que você faz agora? O que posso dizer? Mamba desliga. Os meus pais eram ótimos. Enquanto crescia, eles me ensinaram a importância da imaginação, da curiosidade e da compreensão de que se você quiser realizar algo, não vou simplesmente sentar aqui e dizer, você pode fazer o que quiser. Sim, você pode, mas tem que se esforçar para chegar lá, certo? Eles me ensinaram isso desde muito cedo, cara. E quando você cresce, como uma criança, pensando que o mundo é seu, que todas as coisas são possíveis se você se esforçar, você cresce com essa crença fundamental. Quem foi mais influente pra você, seu pai ou sua mãe? Ambos foram influentes em diferentes momentos. Certo, a minha mãe estava presente diariamente. Meu pai, ele influiu em um momento muito crítico. Quando tive um verão em que joguei basquete aos 10 ou 11 anos de idade. E aí eu vim jogar e não marquei um ponto sequer durante todo o verão. Nenhum. Você não marcou nada? Nenhum. Você estava no jogo? Eu estava no jogo. Como você não marcou? Porque eu estava terrível. Nenhum lance livre, nenhum nada. Nenhum arremesso de sorte, nenhuma jogada de fuga, 0 pontos. Lembro-me de ter jogado e ficado chateado com isso. Mas meu pai me abraçou e disse, escute, quero você marque 0 ou 60 pontos. Eu vou amá-lo, não importa o que aconteça. Uau. E essa é a coisa mais importante que se pode dizer a uma criança. A partir daí eu pensei, tudo bem. Isso me dá toda a confiança do mundo para falhar. Eu tenho segurança. Mas que se dane isso. Estou marcando 60 pontos, vamos lá. Certo, a partir daí comecei a trabalhar. Continuei com ele e continuei praticando. Acho que foi aí que a ideia de ter uma visão de longo prazo se tornou importante. Porque eu não ia pegar esses garotos em uma semana, eu não iria pegá-los em um ano. Foi então que me sentei e disse, ok, isso vai exigir alguma reflexão. Em que eu quero trabalhar primeiro? Tudo bem, a pontaria. Tudo bem, vamos acabar com isso. Vamos nos concentrar nisso. Meio ano, 6 meses. Não faço nada além de lançar. Depois criar meu próprio lançamento e depois me concentro. Então comecei a criar um menu de coisas. Quando voltei no verão seguinte, eu estava um pouco melhor. Depois chegou a vez dos 14 anos. A metade de trás dos 13, 14 anos. E então eu estava passando todo mundo. Isso aconteceu em 2 anos e eu não esperava que acontecesse em 2 anos, mas aconteceu, porque o que eu tinha de fazer era trabalhar os fundamentos e as bases. Enquanto eles confiavam em sua capacidade atlética e natural, e como eu me mantinha fiel aos fundamentos, eles acabaram se recuperando. Então meu corpo, meus joelhos pararam de doer e eu cresci em minha estrutura.
E depois, sua capacidade atlética, uma vez que você tem os fundamentos, o trabalho Exato. duro, a mentalidade, se você acrescentar a capacidade atlética, é o fim do jogo. Exatamente, então o jogo Uau. acabou. O amor pelo jogo, o desafio. Eu assisti ao Magic jogar, ao Michael jogar, e os via fazer coisas inacreditáveis e pensava: será que posso chegar a esse nível? Eu não sei, mas vamos descobrir. Descobriremos. Então essa curiosidade de ver até onde eu poderia chegar me levou a esse caminho, eu acho. With the 13th pick in the 1996 NBA Draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School in Pennsylvania. Greatness lies ahead for this young man. Aprendi que é preciso trabalhar duro e encarar o jogo com uma mentalidade séria. Houve um período em 2003, quando o Shaq estava lesionado, e Phil me chamou em seu escritório e disse: precisamos que você realmente ligue os motores e comece a marcar mais pontos se quisermos vencer. Foi o que eu fiz. Acabei marcando, acho que foram 9 jogos seguidos, mais de 40 pontos. 9 seguidos. 9 consecutivos. Depois Shaq voltou no penúltimo jogo, e então Phil me chamou. Ele me chamou em seu escritório e disse: Kobe, tudo bem. Preciso que você diminua o ritmo. Eu disse: por que? Se estamos ganhando, não entendo. É porque nosso objetivo é ganhar um campeonato. Mas se continuarmos a fazer isso, perderemos Shaq. Nós o perderemos. Sua motivação, seu entusiasmo. O que o desencadeia, o que aciona, certo? Então, preciso que você se afaste para que possamos puxar Shaq para frente em junho. Uau. E esse foi o grande desafio. Você deixa de ser o único jogador dominante e passa a entender que precisa ajudar os outros. E para ajudar os outros? Difícil? É mais como se você se colocasse de lado, no lugar do jogador, e entendesse o que ele está sentindo. E então, você tem de tomar certas decisões. Ok, que botões eu preciso apertar para que esse jogador chegue ao próximo nível? Portanto, não se trata de ficar sentado e feliz da vida. Seu líder ou seu trabalho é tirar o melhor deles. Mesmo que eles não gostem disso naquele momento. Ele era muito exigente, porque esperava que todos fizessem o mesmo esforço que ele. E isso não era realista. Você não está atrás de mim, você não está na minha frente. Você está bem ali, paralelo a mim. Os treinos foram muito competitivos logo de cara. Você sabe como Kobe é. Estávamos brincando, às vezes estávamos brigando. Ele não me deixou tropeçar muitas vezes. Em alguns momentos, eu era expulso ou estava prestes a receber uma falta técnica ou me assedia. Ele estava lá para me corrigir muitas vezes, o que me ajudou muito. Estávamos no intervalo e ele disse: ei, estou livre. E eu disse: ok. Então saímos e a mesma coisa: ei, estou livre. Ok. E ele voltou: ei, cara, você tem que me jogar a bola. E eu disse: cara, que se dane, pega no rebote se eu errar, mano. Tudo bem, ouça, eu não lido com pessoas que não se comprometem nesse nível, mas agem como se o fizessem. A piada que corre, ou ele não passa, toda essa porcaria, ok? Tudo bem, eu fico com esses 5. Fico com 5 deles. Aqueles momentos em que você acorda cedo e trabalha duro. Em que você fica acordado até tarde e trabalha duro. Aqueles momentos em que você não tem vontade de trabalhar, está muito cansado, não quer se esforçar, mas faz mesmo assim. Realmente esse é o sonho. Esse é o sonho. Não é o destino, é a jornada. E se vocês conseguem entender isso, então o que vocês verão acontecer é que não realizarão seus sonhos. Seus sonhos não se tornarão realidade. Mas algo maior o fará. A paixão é uma coisa incrível. Se você ama algo, se tem uma forte paixão por algo, você vai ao extremo para tentar entender ou tentar conseguir. Seja lá o que você ama, se tiver que caminhar, você vai buscar. Se tiver que implorar alguém, você irá.
Acho que vocês não entendem o quanto estiveram presentes comigo. Vocês estavam lá comigo às 5:30 da manhã, quando eu estava correndo na pista, estava no meio do meu treino e não sabia se conseguiria passar. E pensei nas expectativas que vocês tinham para mim e para a nossa equipe. E isso me empurrou. Me ajudou a passar por aqueles 800, 400 e 100 dias às 5:30 da manhã. Por isso eu agradeço. Não estamos neste palco apenas por talento ou habilidade. Estamos aqui por causa das 4 horas da manhã. Estamos aqui por causa de 2 por dia ou 5 por dia. Estamos aqui porque tínhamos um sonho e não deixamos que nada nos atrapalhasse. Se alguma coisa tentava nos derrubar, nós a usávamos para nos fortalecer. Nunca ficamos satisfeitos, nunca terminamos, nunca seremos aposentados. Meu professor de inglês do ensino médio, o Sr. Fisk, tinha uma bela citação que dizia: descanse no final, não no meio. E levei isso a sério. Acredito que há tempo para descansar no final, mas para mim, esse tempo não é agora. Obrigado por essa tremenda honra e por reconhecer minha carreira no basquete, mas ainda estou longe de terminar. Meu próximo sonho é ser homenageado um dia por inspirar a próxima geração de atletas a ter um sonho. Sacrificar-se por ele e nunca, jamais descansar no meio. Descansar no final, não no meio. Seja você mesmo. É isso aí. Seja você, seja você. Não há truque, não há nada. Você não precisa inventar nada. Quem é você? Onde você está hoje? Qual é a sua história? De onde ela vem? E se vocês conseguem entender isso, então eu estou fazendo meu trabalho como pai. Muito obrigado, pessoal. Eu amo vocês. Mamba alto. Porque se você jogar com medo de falhar, você terá pressão sobre si mesmo para jogar, sabe? Para ceder diante desse medo. Se você jogar com o senso de eu quero vencer, então você tem medo do que acontecerá se não vencer. Mas se você encontrar um ponto em comum no meio, no centro, então não importa, você não se incomoda por nenhum dos dois, certo? Isso permite que você realmente permaneça no momento, conectado a ele, e não sinta nada além do que está à sua frente. Portanto, tento ficar bem centrado. Você começa com o que você quer que o seu jogo seja, o que tornaria seu jogo mais imbatível ou difícil de lidar. Então agora você trabalha de trás para frente e a partir daí começa a construir uma peça de cada vez, um movimento de cada vez, um contra-ataque de cada vez. Quem seria o Shaq se tivesse sua ética de trabalho? Ele seria o melhor de todos os tempos. Se o Shaq tivesse seria o melhor de todos os tempos. Melhor de todos os claro, tempos. Uhum. Ele seria o primeiro a te dizer isso, com certeza. Quero dizer, esse cara exercia uma força que eu nunca tinha visto. Era uma loucura. Sabe, tipos daquele tamanho geralmente são tímidos e eles não querem ser altos, não querem ser grandes. Cara, esse cara ele não se importava. Ele era mau, desagradável, competitivo e vingativo. Ele era assim, eu queria que ele estivesse na academia, eu teria 12 anéis. Se ele tivesse a ética do trabalho. Meu Deus, sim. Nem chegaria perto. Se você é preguiçoso, cara, eu não quero falar com você, não quero lidar com você. Você vai me fazer sentir mais burro. Você vai baixar meu nível. Acho que não, você pode ir para lá. Há muitas equipes aqui onde você se encaixará perfeitamente. Eu não lido com pessoas que não se dedicam nesse nível, mas agem como se o fizesse. Não lido com isso, não lido. É uma verdadeira merda. Quero dizer, costumávamos nos desentender o tempo todo, porque... Sabe, ele dizia, ok, Kobe, não está me lançando a bola. E a mídia pegava a bola e corria com ela e todo tipo de coisa. Eu dizia, bem, cara, se você estivesse em forma, no momento em que eu fizesse um contra-ataque em um intervalo rápido, voltasse e corresse para baixo, você ainda estaria descendo na primeira vez, cara. Que diabos você quer que eu faça? Certo? Então, grande parte de nossa disputa vinha disso. E mesmo que você fosse mais velho, você ainda o confrontava, você não se importava. Eu não me importei, cara. Desde o primeiro dia. Mano, primeiro dia. Eu tinha certeza de que Rick Fox e meus colegas de equipe achavam que eu era absolutamente louco no dia em que eu e o Shaq brigamos.
Depois disso, eles pensaram, tudo bem, Kobe, você é um louco. Trocaram socos. Ah, sim. Trocaram Não socos. estou recuando, ouça, ou você quer trabalhar comigo, ou podemos ter uma noitada, mas sabe, não tem como, sabe, um nível de respeito, e pelo Shaq também, a propósito. Eu sei que ele me disse que aquele dia foi um grande divisor de águas para ele, porque ele estava acostumado a falar mal e dizer o que queria, e ninguém realmente se levantava e o desafiava. E quando ele me viu desafiá-lo, pensou, esse garoto é louco. Tudo bem, posso vencer com isso, sabe? E isso foi o início de nosso relacionamento. Isso provavelmente nunca aconteceu com ele. Não é algo comum pra ele. Não. Tipo 2,10 de altura desde os primeiros 3 anos de idade ou algo assim? Isso tudo está voltando à minha cabeça agora. Foi também um jogo em Phoenix. No primeiro ano em que jogamos juntos, e ele continuava se posicionando, mas os adversários continuavam cometendo faltas, então ele ia para a linha de lance livre e errava. Então, ele jogou a bola para mim, e eu não vou jogá-la de volta para lá, certo? Então, continuei arremessando, então entramos no intervalo e ele disse, ei, estou livre. Eu disse, está bem. Então, saímos, a mesma coisa, ei, estou livre, ok? Voltamos para dentro. E cara, você tem que jogar a bola. Eu disse, cara, se dane isso, se eu errar, pegue o rebote, mano. Você disse isso a ele? Primeiro ano, 18 anos de idade, cara. 18 anos de idade. E eu devia estar fora de mim. Se você me quer na sua equipe, o que tá fazendo pra me recrutar? Se quiser o primeiro lugar, venha jogar comigo. Se quiser o segundo, vá para outro lugar. Eu vi o Magic jogar e também vi o Michael jogar. Eu os via fazendo coisas incríveis e pensava, será que posso chegar a esse nível? Não sei. Vamos descobrir. That's why he's the best player in the game. E tudo eu fazia para aprender a ser um melhor jogador de basquete, tudo. E quando você tem esse ponto de vista, literalmente o mundo se torna sua biblioteca para ajudá-lo a se tornar melhor em seu ofício. E como você sabe o que quer, o mundo te dá exatamente as informações. Porque você sabe o que está procurando. Muitos contam histórias sobre sua ética e trabalho. Sim. Como era sua ética de trabalho e por quanto tempo você manteve a disciplina? Bem, quero dizer, todos os dias, você sabe, 20 anos foi um processo diário para descobrir os pontos fortes e fracos. Por exemplo, o salto. Minha vertical era 40, não 46 ou 45. Minhas mãos são grandes, mas não são super grandes. Então você precisa encontrar uma maneira de fortalecê-las, para serem fortes o suficiente para você segurar uma bola e fazer o que precisa. A velocidade, eu era rápido, mas não era muito rápido. Era ágil, mas não incrivelmente ágil. Portanto, tive de confiar mais na habilidade, confiar muito mais nos ângulos, estudar muito mais o jogo. Mas eu gostei, e desde que comecei, eu lembro que comecei a assistir aos jogos e estudar o jogo, e isso nunca mudou. Para mim, é um bom exercício emocional poder me colocar em uma situação em que, nos treinos ou durante os jogos, eu fixo minha mente em outra coisa. Mudo minha mente para outra coisa. Certo? Para mim é como Maximus Decimus Meridius em O Gladiador pegando a terra, cheirar a sujeira e é hora de ir embora. Então essa foi minha mudança mental. Era como um ator se preparando para um filme. Você precisa se colocar na jaula. Quando você está na jaula, você é o personagem. E quando você sai é algo completamente diferente. Mas quando estou na jaula, por favor, não me toque, não fale comigo. Jesus, me deixe em paz. Como você se tornou tão forte mental e emocionalmente a ponto de não se incomodar com isso? Então, você precisa ver a realidade da situação. Sabe, para mim você precisa superar isso. E não é só sobre você, cara. Ok, estou me sentindo embaraçado. Você não é tão importante. Você supera isso. Vai e se supere. Se você está preocupado com a percepção que as pessoas têm de você e anda por aí envergonhado por ter jogado algumas bolas para o alto, supere isso. Certo? Depois disso, você fica bem, mas por que você jogou essas bolas no ar?
Entendeu? No ensino médio, um ano antes, jogamos mais ou menos 35 partidas. Com semanas entre elas espaçadas, tínhamos tempo para descansar. Já na NBA, são jogos consecutivos e eu não tinha pernas para isso. Olhando para os lances, todos eles estavam alinhados. Todos alinhados. Mas foram curtos. Eu tenho que ficar mais forte. Tenho que treinar de forma diferente. O programa de musculação que estou fazendo, tenho de adaptá-lo a uma temporada de 82 jogos para que, quando chegarem os playoffs, minhas pernas sejam mais fortes e a bola chegue lá. Então eu analiso e digo... O motivo pelo qual joguei as bolas pro alto foi porque minhas pernas não chegaram lá, então digo, no próximo ano elas estarão lá. E é isso. Feito. Feito. Havia nomes para os quais você olhava e dizia, esses três são tão loucos quanto eu? Sim, e na época foi o que eu chamei de Montanha Gold. O melhor de todos os tempos. E conversei com Magic, Michael, Bird, Kim Olajuwon, Jerry West, Oscar Robertson, Bill Russell. Sim, eu conversei com eles. Como eles fizeram isso? Suas experiências. Michael, em particular, tornou-se meu irmão mais velho. Ele tem sido meu irmão mais velho desde que entrei na liga. E como foi esse processo? Eu me aproximei deles e comecei a entender a mecânica do jogo. Como eles abordavam as coisas, seus níveis de detalhes e obsessão. E foi isso que eu fiz. Havia jogadores que tinham essa paixão, mas não estavam dispostos a comprometer sua vida para fazer isso. É uma escolha. Você tem suas coisas, sua família e todas as outras coisas que precisa fazer e o jogo não pode ser sua prioridade número 1. Então eu apenas pensei, isso vai ser divertido. Se eu fosse seu amigo de colégio ou seu primo, o que aconteceria com o nosso relacionamento? Como isso muda quando você entra na liga e está determinado a ser o maior ou um dos maiores? O que aconteceria com o nosso relacionamento? Oh, sofre. Ele sofre? Ah, sim. Ok, você Sim, entendeu por quê? e não se importou com isso. Sim. As pessoas que o amam, seus amigos e familiares, sabem isso sobre você. Entendi. Eles permitem que você seja você mesmo. E quando se reencontram, continuam de onde pararam, mas não se engane. Tudo o que aconteceu no meio está perdido. Portanto, esses relacionamentos de longo prazo, os vários compromissos que você tem que cumprir. E eu vejo muitos jogadores tirarem férias com outros jogadores, amigos íntimos que vão e tiram férias só para tirar férias ou só para ficarem juntos. Eu não fiz isso, eu nunca fiz isso. Foi uma Por escolha. que não? Por que você não fez isso? Porque quando eu me aposentar, não quero ter que dizer eu gostaria de ter feito mais. Não quero isso. Não quero isso. Existem muitas pessoas gastando dinheiro para ir vê-lo em ação. Jogue. Jogue. Seu trabalho é estar em forma. Seu trabalho é ser forte o suficiente para jogar nesse nível todas as noites. E, como um competidor, eu não fico reclamando. Sabe, meu Deus, minhas costas estão doendo. Estou com dor hoje, amanhã temos que jogar contra Vince Carter e Toronto Raptors. Isso realmente aconteceu. Tínhamos um jogo contra o Toronto em 2000. E Vince estava arrasando na liga. E minhas costas estavam quebradas. Quebradas. Mas que conotação isso teria? Kobe perdeu o jogo contra o Toronto e Vince Carter, porque lembre-se, minhas costas estavam ruins. Mas as pessoas diziam, ele está se esquivando do Vince. Desculpe-me. Acho que não. Eu estava na linha de arremesso dizendo, há muitos dias em que posso descansar e me recuperar, mas hoje não é um deles. Minhas costas podem me incomodar em qualquer outro dia, mas hoje não vão me incomodar. Uau. Você terá que me ver hoje. Cara, Sim. demais. Sim, é. Se você precisa fazer um grande investimento, qual é o processo de decisão? Você telefona? Você faz sua própria pesquisa? Isso leva mais tempo? Você chama um consultor? Há um sistema que você segue? Para mim é muito simples. Você entende do negócio? É um negócio que você pode ajudar de alguma forma? Quais são as barreiras para entrar no negócio? E os empreendedores, a empresa em si, tem uma cultura que você considera sustentável? Esses líderes são pessoas em quem você acredita? São pessoas obsessivas e, por sua vez, criaram uma cultura obsessiva?
Portanto, costumo analisar esses 4 fatores. Isso é isso. grande, muito grande. Não sei se você entendeu o que ele disse em grande escala. Com a mesma determinação, como está a sua agenda de trabalho atual? Isso é diferente, porque eu não estou escrevendo o roteiro dos romances. Não estou animando os filmes. O que eu tenho que fazer é garantir que as pessoas que trazemos, esses obsessivos que trazemos, se desafiem a fazer o melhor trabalho que acham que podem fazer. É para isso que estou lá, para que eles se olhem constantemente no espelho e se autoavaliem e se desafiem a si mesmos. Se tivermos um projeto e você disser, ok, eu posso fazer isso, não é esse o projeto que queremos. Aqueles que dizem, não sei como animar isso, não sei como escrever essa história, não sei como dizer isso. São essas coisas que queremos. Por meio dessa curiosidade, você atingirá um nível que não imaginava ser possível. E é isso que estou fazendo, dirigindo o estúdio. Você está jogando contra o Golden State Warriors. O placar é de 107-109. Você está perto de chegar aos playoffs. Você sabe exatamente o que está acontecendo no jogo. Você está prestes a fazer o seu arremesso. E de repente, bum! Sim. Tendão de Aquiles, certo? Você acertou os lances livres e saiu da quadra. Sim. Você teve que fazer uma cirurgia. Entrei na sala do técnico, minhas filhas estavam lá. Elas me olharam, olhei para elas e disse, está tudo bem. Sim, papai vai ficar bem. Ficar bem, ficar bem, ficar bem, ficar bem. Como pai, você tem que dar o exemplo. Você tem que dar o exemplo, esse é o outro obstáculo. Esse obstáculo não vai me definir, ele não vai me paralisar, não vai ser responsável por me afastar do esporte que amo. Eu vou me afastar de acordo com os meus próprios termos. E foi então que tomei a decisão, quer saber? Eu vou fazer isso. Vou fazer. Impressionante. Eu queria ser um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. E qualquer coisa que estivesse fora das linhas, eu não tinha tempo para isso. Eu joguei com gripe, joguei com uma febre de quase 39 graus, cara. Uau. Esse obstáculo não pode me definir. Ele não vai me paralisar. Não será responsável por me afastar do esporte que amo. E eu vou me aposentar nos meus próprios termos. Porque quando eu me aposentar, eu não quero ter que dizer gostaria de ter feito mais. Eu assisti ao Magic jogar, o Michael jogar, e os via fazer essas jogadas incríveis e disse a mim mesmo, posso chegar a esse nível? Não sei, mas vamos descobrir. Quem seria Shaq se ele tivesse sua ética de trabalho? O maior de todos os tempos. Se Shaq tivesse sua ética, O maior de todos seria os o maior. tempos, com certeza. E ele seria o primeiro a te dizer isso. Com certeza, esse cara tem uma força que eu nunca tinha visto. Era uma loucura. Homens desse tamanho geralmente são um pouco tímidos. Não querem ser altos, eles não querem ser grandes, mas ele não se importava com isso. Ele era mau, desagradável, competitivo, vingativo. Ele era. E eu gostaria que ele estivesse no jazz. Sim, eu teria 12 anéis. Sim, porque eu não lido com pessoas que nesse nível não se comprometem, mas agem como se o fizessem. Eu não aceito isso. Não aceito. Ele disse, ok, Kobe não me passa a bola. E a mídia estava se aproveitando disso e comentando todo tipo de coisa. E eu dizia, bem, se você estivesse em forma, enquanto eu vou pro contra-ataque, volto e vou pro contra-ataque de novo, durante todo esse tempo você está indo pro contra-ataque pela primeira vez. O que você quer que eu faça? Muitas das nossas diferenças... Eles vieram disso. Surgiram a partir disso. Embora ele fosse mais velho que você o enfrentou, você não se importava. Eu não me importava. Desde o primeiro dia. Veja, eu tenho certeza de que Rick Fox, meus colegas de equipe, todos pensaram que eu estava completamente louco no dia em que Shaq e eu brigamos. Depois daquele dia, eles diziam, ok, Kobe, você está louco. De porrada? Não vou negar isso. Sabe, há um nível de respeito, e para o Shaq também, a princípio.
E ele me disse que aquele dia foi um grande ponto de virada para ele. Porque geralmente ele estava acostumado a falar mal e dizer o que queria, e ninguém realmente aparecia e o desafiava. E quando ele me viu, ele pensou, esse cara é louco. Tudo bem, eu posso ganhar com isso. Quando eu tinha 13 anos, eu tinha uma lista de desejos. Eles costumavam fazer os rankings Street Smith de jogadores de basquete. Eu não estava em lugar nenhum. Tinha 1,80 m, era magro, pesava 72 quilos e estava em 57º lugar na lista. E o que eu fazia era ver quem estava em 56º, 55º e assim por diante, até o número 1. Para ver quem eram esses jogadores, em quais times eles jogavam. Quando íamos a algum torneio da AAU, eu começava a caçá-los no ensino médio. E essa se tornou a minha missão. Marcar esses 56 nomes, persegui-los e superá-los. E aos 13 anos eu estava me preparando para o futuro, porque minha estratégia não era ser melhor do que você aos 13 anos, era ser melhor do que você quando estivesse jogando o seu melhor. Quando eu observava esses jogadores, eu os avaliava e eu via quais eram seus pontos fortes e fracos. Como eles encaravam o jogo? Jogavam de forma tonta? Jogavam de forma desajeitada? Eram bons porque eram maiores e mais fortes do que todos os outros? Ou jogavam com inteligência e habilidade? E quando eu jogava com meus pontos fracos. Não com meus pontos fortes, mas com meus pontos fracos. Porque quando você joga durante o verão, há muitas partidas. Então não importa muito a habilidade. Então, quando você vai melhorar? Mas quando você joga em uma competição, você joga apenas com seus pontos fortes. Porque você quer vencer. Portanto, nos jogos de verão, trabalhei nas áreas em que eu era fraco, como arremesso com a mão esquerda, arremesso com salto ou arremesso da área de lance livre. Eu tinha uma estratégia. E então, aos 17 anos, meu jogo já estava completo. E eu vejo jogadores com quem joguei quando eu tinha 13 anos e vejo que eles continuam fazendo a mesma coisa agora com 17. Agora você tem um problema. É claro. Muito bom. Eu acertei 5 bolas aéreas na TV nacional, na frente de milhões de pessoas, o que nos custou uma série. Eu tinha 18 anos. Estou bem, amigo. Bem, você tem que olhar para a realidade da situação. Para mim, você tem que superar isso. Não se trata de você, eu sei. Você está envergonhado, mas você não é tão importante assim. Supere isso. Você supera isso. Se você está preocupado com a percepção que as pessoas têm de você e anda por aí envergonhado porque jogou 5 bolas de faro alto, supere isso. E depois disso você fica bem, mas por que essas bolas foram para o ar? Sabe, no ano anterior, no ensino médio, nós jogamos mais ou menos 35 partidas. Semanas entre eles, espaçados, com bastante tempo para descansar. Na NBA são jogos consecutivos. Não tinha pernas para isso. Olhando para o lance, todos os lances estavam alinhados. Todos os arremessos estavam em linha, mas todos eram curtos. Tenho que ficar mais forte, tenho que treinar de forma diferente. O programa de musculação que estou fazendo, tenho de adaptá-lo a uma temporada de 82 jogos para que quando chegarem os playoffs, minhas pernas estejam mais fortes e a bola chegue lá. Então eu analiso e digo, ok, o motivo pelo qual joguei as bolas para o alto foi porque minhas pernas não chegavam lá. E digo, no próximo ano estarei lá. E é isso aí. Feito. Estávamos jogando em Toronto no ano de 2000. E Vince estava arrasando na liga. E minhas costas estavam destruídas. Mas a percepção disso foi o quê? Kobe está perdendo o jogo contra o Toronto e Vince Carter. Minhas costas estavam muito doloridas, mas as pessoas diziam, o Kobe está evitando o Vince. Desculpe? Não, acho que não. Então, eu estava indo para aquele jogo e dizendo para mim mesmo, bem, outro dia eu poderei descansar e me recuperar. Hoje não vai ser um destes dias. Minhas costas podem me incomodar em qualquer outro dia. Hoje não vão me incomodar. Ele terá que me ver hoje. Cara, Sim. mano. Sim. Você está jogando contra o Golden State Warriors. O placar é 107-109 e você está perto de se classificar para os playoffs. Você sabe exatamente como o jogo está se desenrolando. Você sai na frente, está prestes a arremessar e de repente... Bum! Sim. Tendão de Aquiles, né? Olha, um amigo meu, Nima, está aqui só para ouvir você.
Ele estava tocando e me disse, Patrick Bet-David, acho que você não está entendendo, ele me disse. Quando rompi o tendão de Aquiles na escola, 4 amigos me arrastaram para casa. Fui chorando o caminho todo de lá até o hospital e ele diz, não tenho a menor ideia de como ele fez isso. Ele foi lá e fez os lances livres e então você saiu da quadra, cara. E depois foi para cirurgia. Sim. Como você tolerou esse tipo de dor? Bem, eu vou te dar este exemplo e eu acho que é a melhor maneira de explicar. Você tem uma lesão muscular, uma distensão ou ruptura e está em má forma, muito má. Mal consegue andar. Quanto mais jogar alguma coisa, futebol, basquete, vôlei, o que for, não consegue fazer nada. Você está em casa e, de repente, há um incêndio em sua casa. Seus filhos estão no andar de cima. Sua esposa, onde quer que ela esteja, tudo vem abaixo. Eu aposto que você esquecerá seu problema muscular e correrá para o andar de cima, pegará seus filhos, verificará se sua esposa está bem e sairá correndo de casa. A vida de sua família é mais importante do que sua lesão muscular. Portanto, quando o jogo é mais importante que a sua lesão, você não sente isso. Mas aí você vai pro vestiário e um repórter chega perto de você e diz, Kobe, você tem certeza de que te disseram que você pode ter rompido o tendão de Aquiles? Eles vão fazer uma ressonância magnética, tem certeza disso? Sua resposta é sim. Então um dos repórteres diz, mas se alguém vai superar isso, provavelmente será você, certo? Você abaixa a cabeça e diz, oh Deus. Uau. O tendão de Aquiles era como o beijo da morte para os atletas. E eu não sei se posso fazer isso. Eu não sei. Há muitos fatores. Há a cirurgia que você precisa fazer. A cirurgia tem de correr bem, certo? E depois é um tendão. E não estou lidando com algo muscular ou algo que eu possa controlar. Não posso controlar o tendão, entende? Então não sei. E depois... E pense em como será o processo de recuperação. Ele vai ser longo. E será que eu quero fazer isso? Não sei se eu quero. Não sei. Essa foi a parte mais difícil. Não sabe se quer fazer isso ou não sabe se conseguirá se recuperar? Ambos. Os não dois. sei se posso fazer isso, não sei se quero fazer. Entendi. É um longo processo. Mas quando cheguei ao treinamento, minhas filhas estavam lá, olhavam para mim, eu olhava para elas e dizia, está tudo bem, o papai vai ficar bem, ele vai ficar bem. Vai ficar bem, vai ficar bem. E como pai, você precisa dar o exemplo. E esse é outro obstáculo. Esse obstáculo não pode me definir. Ele não vai me paralisar. Ele não vai ser responsável por me afastar do esporte que eu amo. E eu vou me aposentar dos meus próprios termos. E foi aí que eu tomei a decisão de, quer saber, eu vou fazer isso. Vou fazer. Você é um monstro, mano.